De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Marcos Leal. Doutor, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui de volta para a gente conversar aí sobre alguns assuntos relacionados à neurociência do comportamento, à neurologia, à neuropsiquiatria, né? Vamos falar hoje sobre o comportamento violento, sobre a mente violenta e a repercussão que isso traz para a sociedade, né? Para o berço da família e as consequências que são assim desastrosas na nossa concepção de que quanto mais a gente está mais próximo das pessoas, parece que são elas que a gente vai escolher como alvo dos nossos impulsos violentos, e isso tem trazido grandes problemas. Quando a gente fala da estrutura cerebral, né, se fala muito disso, né? Olha, tem o campo da fala, né, tem o campo das emoções, existe o campo da violência? Na verdade, existe na verdade uma estrutura cerebral que é o grande controlador dos nossos impulsos, né? Mas essa estrutura cerebral, ela precisa de um desenvolvimento neurobiológico, né? Com a idade, né, da pessoa, a pessoa vai crescendo e vai desenvolvendo esse controle, né? Então, assim, a gente sabe que a maioridade que se estabeleceu assim, em torno de 20, 21 anos de idade, pressupõe-se que essa estrutura cerebral, que é o giro pré-frontal, né, uma estrutura bem anterior do córtex cerebral, que ela seja a controladora dos nossos impulsos, né, que ela tenha toda uma base de valores, de moral e de ética. Então, portanto, que se acredita que até os 21 anos essa estrutura não esteja totalmente controlada, né, assim, do ponto de vista de estar no controle dessas ações de impulso. Então, dizer que existe, assim, na verdade nós temos o nosso centro da emoção, nós temos um sistema que a gente chama de sistema límbico, nós temos a amígdala cerebral que guarda as reações de medo, de pavor, de reações de fuga ou de luta, e nós temos então esse giro pré-frontal, essa região no cérebro que ao longo do tempo do nosso crescimento, da idade mesmo cronológica, ele vai se adaptando, inclusive a situações culturais em relação à sociedade e à cultura que a gente vive. Quando se pensa, né, na questão da rotina e de se juntar, né, uma estrutura de compreensão desses limites, né, como foi bem colocado aí, se acredita que por volta dos 21, essa faixa etária. Por isso que a questão, inclusive, legal, de responsabilidade legal, se coloca entre os 18 e 21 aí, né, porque o sistema de freio de impulso ainda não está muito colocado. A gente vê, por exemplo, o comportamento de crianças e principalmente de adolescentes, né? Mas é claro que esse conceito de que se é necessário ter um controle emocional, principalmente dos impulsos, isso é claro que isso vai sendo também aperfeiçoado com o tempo, né? Muitas das situações na nossa evolução da espécie contemplou exatamente eventos de extrema violência, né? Então, por exemplo, nós sabemos que o Homo sapiens, por exemplo, ele conseguiu exterminar, né, o homem de Neandertal. Foi um massacre, né, não sobrou nenhum, né, dessa espécie de Neandertal. Então, hoje nós somos Homo sapiens, né, o resultante de uma batalha extremamente violenta, que fez com que nós triunfássemos, né, na nossa evolução da espécie. O nosso cérebro foi, então, se aperfeiçoando, o que a gente chama hoje na neurociência de cérebro social, né? Então, muito do comportamento eram muito bem aceitos, inclusive necessários para que você tivesse uma sobrevivência garantida da espécie, né, no confronto com outros supostos inimigos que estariam ali competindo na nossa evolução. Uhum. E a nossa espectadora aqui, a Cleusa, colocando um ponto interessante. A gente estava falando dessa questão, né, dos limites e da imposição desses limites, né, que o cérebro vai criando com a idade, esses freios, e ela coloca, né, a questão da droga.
pode não deixar formar essas estruturas ou romper essas estruturas? Sim. Não só a droga usada pela mãe, né, no caso, ela sendo usuária de droga e ela engravida, e é claro que isso já se sabe, isso inclusive até com experimentos em animais de laboratório, que muita estrutura, né, primitiva do cérebro, ela começa a ter o seu desenvolvimento comprometido por conta da ação de drogas, né, passagem da mãe para o feto, né? E esse feto depois se torna um recém-nascido e todo o período crítico de desenvolvimento neurobiológico do cérebro dessa criança pode ficar comprometida, né? Então, assim, não só o fato de que a criança possa já ter um efeito de droga usada pela mãe durante a gestação, mas também, é claro, crianças que vão crescendo em ambientes que favorecem o uso de drogas, essa criança, né, adolescente, que ainda não tem essa formação completamente estabelecida, elas vão sofrer a influência de drogas. As drogas elas têm um efeito deletério sobre o cérebro, elas são efeitos assim que desinibem muito o comportamento, né, e derruba qualquer tipo de estrutura que limite os impulsos e seguramente que o efeito da droga para essas situações, não só de feto que recebe da mãe enquanto grávida, mas no desenvolvimento depois, no pós-natal, é extremamente danoso para o desenvolvimento e do comportamento e com transtorno de conduta. Uhum. E de fato, né, a gente acaba observando muito isso, né, quando se analisa aí a questão criminal dessa associação, né, do crescente, em especial dessas violências, né, que a gente vê no ambiente familiar associada a algum tipo de droga. Muito. Isso aí o que se tem observado, não só o comportamento, por exemplo, nós vamos falar aqui do comportamento de uma criança na idade pré-escolar ou escolar, que já chama atenção pela forma como essa criança lida com frustrações, quando ela quando ela recebe um não, por exemplo, dos pais, a forma como ela expressa o seu descontentamento com violência. Nós sabemos que o comportamento violento, isso é um estudo que a gente tem observado também em animais de laboratório, filhotes também de laboratório, que parece haver um comportamento quase que inato de sobrevivência, de luta, onde você procura ocupar o seu espaço e um espaço seguro para que você sobreviva. Então, essa capacidade de você reagir com violência, se você reage com violência é porque você tem essa capacidade neurobiológica para tal. A questão é quando você agir dessa forma em situações que não justificam, né? E você não ter o freio, você não ter a capacidade de refletir sobre o seu comportamento, os seus impulsos. É claro que cabe muito aos pais, né? Não a questão de combater o comportamento violento da criança com violência, né? Mas primeiro entender o que está acontecendo e procurar gerar situações onde a criança possa contornar uma situação de descontentamento, de frustração, não com comportamento violento. E desse ponto de vista, né, ter uma quantidade de nãos aí, né, durante a infância é fundamental. Isso não tem a dúvida. O que nós observamos muito no comportamento dos pais assim, hoje, cada vez mais, os pais estão mais permissivos com as vontades e os caprichos dos filhos, né? E claro que essas crianças nascem achando que a realidade dela é aquela, né? Elas têm o que elas querem no momento que elas querem e da forma como elas querem, né? E também elas abandonam aqueles desejos quando elas quiserem, né? Sem nenhuma responsabilidade de mantê-los ou de zelar por isso, né? Então, é claro que o que se exige dos pais, né? O que se espera dos pais, além de todo um ambiente de conforto, de afeto, de amor para com a criança, é entender que
o pai, não há como e não existe nenhuma condição que justifique que os pais, por exemplo, percam a autoridade perante os filhos, para que, sob um pretexto de que a criança vai ficar traumatizada se ela não realizar o desejo dos filhos. Pelo contrário, ele vai traumatizar a sociedade. Nós já temos a amostragem aí de adultos que eram crianças que recebiam qualquer tipo de desejo que elas queriam, eram atendidas, né, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de controle, né? Então, assim, é claro que essas crianças, né, eu acho que todo pai já ouviu, toda mãe já ouviu a criança expressar raiva, né, pelos pais quando ela se vê contrariada, né, e ela até dizer que não gosta dos pais. Né? Isso, hoje, por exemplo, os pais acham isso uma coisa assim, eles sofrem, os pais choram porque o filho falou que não gosta dele, que odeia, ou seja, cria uma situação tão incontrolável que os pais, temendo que estejam gerando crianças violentas, elas abrem exatamente uma porta que nunca deveria ser aberta, que é da liberdade da criança de desejar o que quer, quando quiser e como quiser, né? E os pais ficam refém desse desejo da criança, que são desejos inatos, mas que você tem que exercer um controle e uma autoridade. E a Maria Laura colocando uma questão, né? Como é que se explica, né, casos como o da Suzane von Richthofen, entre tantos outros aí, que vira e mexe, né, ganham mídia de jovens, né, atacando os pais, né, em alguns casos com a questão do óbito dos próprios pais, né? Como é que se explica esse tipo de situação? É um comportamento que choca, né, a sociedade, mas ele poderia muito bem ser, pelo menos, previsível, né? E é claro que tem situações onde você tem um ambiente familiar, onde crianças que sofrem abuso por parte dos pais, né, ou mesmo outros membros da família, né, abusos de qualquer natureza, né, negligência. Né? Então, são crianças que elas vão crescendo com uma necessidade de se proteger, inclusive se proteger das ações dos pais, né? Um exemplo, por exemplo, o pai alcoólatra que chega em casa, né, com um comportamento violento, né, e bate na esposa, por exemplo, agride a criança, né? E a criança, óbvio que ela vai crescendo naquele ambiente que é extremamente hostil a ela, né? Não há nenhum tipo de segurança, né? Então são crianças que vão sendo moldadas, né, no sentido de que elas não têm por onde ir, porque a não ser que algum outro parente pegue essa criança e leve para um lugar seguro e deixe que ela fique livre das ações de comportamento patológico dos pais ou de algum membro da família. Uma outra situação são situações assim onde você parece que não existia nada que pudesse indicar que um filho, por exemplo, pudesse matar o pai ou a mãe, né? Assim, o caso da Suzana, por exemplo, assim, parecia que era uma coisa muito assim, que chamou a atenção exatamente porque não havia conflito, mas entenda, houve uma decisão por parte dela, né? Em questão aqui da Suzana, houve uma decisão, né? E uma decisão, assim, quando você toma uma decisão que não foi baseada no impulso de uma raiva, de um ataque de ira, onde você simplesmente ataca a pessoa e podendo lesar mortalmente a pessoa, houve uma premedição, né? E um planejamento até, né? Uma situação assim. Agora, a questão será que o comportamento dessas pessoas, né, estatisticamente a gente sabe que o filho que mata o pai, a mãe, por exemplo, na maioria das vezes chega a 90% o sexo masculino, né? São jovens que vivem em casa, ou seja, vivem com essas pessoas que serão suas vítimas, né? Mas eles têm um comportamento que podem até ser considerados normais por parte dos pais, né? Normais, ou aquela situação que os pais, sendo até responsáveis pelo comportamento dos filhos, eles próprios subestimam, sem saber que eles estão criando ali uma pessoa que pode ter um comportamento de executá-lo
de uma maneira planejada, né? Então, a situação é essa. Tem explicação? Tem. Se você pegar todo o histórico, todo o comportamento, você vai ver que são situações, na grande maioria, são situações previsíveis, né? O problema é que dentro de casa, dentro da família, quem é que vai prever ou aceitar a possibilidade de que isso um dia possa acontecer? Praticamente ninguém, né? Nem mesmo o autor do crime, ele pode admitir isso. É interessante saber que algumas doenças mentais, por exemplo, a esquizofrenia, talvez seja aquela que mais impõe a risco, né, por ideação homicida, né, alucinações auditivas, aquele comando de voz que tem que matar o pai, porque o pai está planejando alguma coisa, ele vai lá e mata mesmo, né, seguindo as suas alucinações e seus delírios persecutórios. Fora essas situações em que você já tem um diagnóstico da doença mental, o comportamento, ele denuncia muito a possibilidade de aquele convívio familiar terminar numa tragédia. Na questão, né, de sinais aí que os pais têm que ficar atentos e tal, é o que a Ludmila coloca, né? Crianças que, por exemplo, maltratam animais, é um sinal de alerta? Sem dúvida, isso é um transtorno de conduta, né? Existe uma diferença entre transtorno de comportamento e transtorno de conduta. O transtorno de conduta seria exatamente assim, quebrar as regras morais e éticas e de valores, né? Então, é claro que uma criança, a gente teve, por exemplo, não faz muito tempo, um garoto no consultório que ele matou o cachorro da vizinha, né? A mãe perguntou para ele na minha frente assim, ó, fale para ele por que é que você matou o cachorro. Ele simplesmente respondeu de uma maneira extremamente fria, porque eu queria ver como é que se morre, né? Então, assim, essa frieza, esse comportamento quase que de banalizando a ação que levou à morte, né, que pode ser de um animal de estimação, ou mesmo de uma pessoa, né, essa banalização, essa forma, esse desprezo, né, essa falta de empatia, né, essa sensação que parece que ninguém sofre, né, nem ele mesmo sofre, então isso é um alerta, né? Então os transtornos de conduta, né, comportamento agressivo, comportamento explosivo, aquela situação em que no momento em que a criança ela se vê contrariada na sua vontade, no seu desejo, ela explode, ela parte para uma agressão física, isso é um alerta, né? Isso é um alerta assim, se não houver uma ação efetiva sobre esse tipo de comportamento, seja ação médica, psicoterapêutica, enfim, você começa a se surpreender depois com situações de comportamento dessa criança que já passa a ser uma coisa altamente previsível. A gente tem falado muito dessa questão dos filhos, né, que praticam violência com os pais, enfim, desse limite familiar. E a Rosana coloca, né, muitas vezes nós vemos famílias que a rotina inteira é baseada na violência, né? Isso também é um problema complicado, porque às vezes está há gerações nessa estrutura. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário do próximo crime, né? Imagina que você tem uma família totalmente desestruturada, né? Você tem uma mãe, imagina como que foi a infância dessa mãe, né, que chegou a se tornar adulta e gerar um filho, com um homem que veio de alguma situação familiar de muito conflito. Então se gerou adultos que vão gerar crianças, adultos violentos, desestruturados, com transtorno de personalidade, que fazem uso de substâncias psicoativas, de álcool, enfim, tem um comportamento autodestrutivo e heterodestrutivo. Então, estão gerando crianças, né, que são seus próprios filhos, que na verdade serão toda uma sequência de comportamento inadequado e patológico, né? Então, o cenário é esse, né, o cenário de violência, de negligência, e fazendo com que esse maltrato, esses maus tratos que a criança sofre, né, pelo comportamento inadequado e patológico dos pais, é que vai gerar nessas crianças, na medida que elas vão crescendo, situações de sociopatas, crianças que não se adequam à sociedade, crianças que têm um comportamento extremamente inadequado na escola, que não tem limite, né? Então, quando chega em casa e observa o comportamento dos pais, né, um ambiente sem nenhum tipo de segurança,
essa criança até como autodefesa, uma autoajuda, né, de querer fazer com que ela tenha que resolver uma situação quando ela se sente em risco, ela só vai usar de um recurso, a violência. Não tem outra saída para ela. Então, assim, não é que você vai ter que entender que a criança tem o recurso da violência para resolver, mas é o comportamento dela que denuncia que onde ela está gera situação de violência e ela vai reproduzindo aquele comportamento que ela já nasceu dentro desse ambiente. A Giovana também com uma questão interessante aí, né? Nós tivemos relatos aí nos últimos meses, né, da questão também agregada à sexualidade, né? A mãe que encomendou a morte de um filho, né, pelo fato do filho ser homossexual, e de um casal, né, em que a mãe, que era lésbica, acabou matando o filho homem, né? Também essa questão da sexualidade muitas vezes está embutida nesse perfil violento. Isso aí chega até a ser assunto da psicanálise, né? E a mitologia grega tá cheio de narrativas, né? Édipo, né? Édipo rei, né? Então está cheio de uma narrativa que envolve crimes e sexualidade e desejos e impulsos, né? E é claro que isso aí tem muito a ver com todo um condicionamento social e cultural de você ter um comportamento de não aceitação por parte da sexualidade de outra pessoa, e você, mesmo que você não tenha um comportamento que denuncie, por exemplo, um transtorno de personalidade, você se apega às suas crenças, né? Você se apega a seus valores, né? Então isso a gente vê, né, como em algumas seitas, por exemplo, que os adeptos das seitas, eles praticam crimes, né, tipo homicídios e depois um suicídio em massa baseado em crenças, né? Então essas atitudes de encomendar a morte, porque são baseados, não é só no transtorno de personalidade, né? Não é só no transtorno de comportamento, mas um transtorno que está embutido ali toda uma concepção cultural e social de valores e de moral e ética. Exatamente. E de fato, né, quando se pensa nessa questão da estrutura de valores, a gente vive, né, em qualquer ambiente familiar, você tem o que a gente chama de choque de gerações, né? As pequenas transformações dos valores sociais, mas isso não justifica de forma nenhuma nenhum tipo de violência. Nenhuma. É claro que esse choque, né, de gerações faz com que os pais, por exemplo, nessa situação de não aceitar, por exemplo, a sexualidade, o comportamento sexual do filho, da filha, por exemplo, isso na verdade ele quer se preservar pelos conceitos que ele tem, né? E ele sabe que a sociedade agora vai olhar para ele, na geração dele, com uma grande cobrança, e ele não aceita isso, né? Então ele está baseado exatamente numa formação sociocultural e até religiosa às vezes, para tomar esse tipo de conduta. É óbvio que isso não se justifica. A questão é exatamente essa. A questão é quando você tem uma criança ou um filho que tem esse tipo de orientação sexual que gere um conflito, né, de aceitação dentro de casa. É claro que se o filho ele é vítima de um comportamento preconceituoso dos pais, os pais também podem ser vítimas do comportamento dele, porque ele pode simplesmente, pelo sofrimento que ele está passando, ele pode, de alguma forma ou outra, ter um comportamento violento e partir, inclusive, para o assassinato dos próprios pais. A Vera, doutor, né, a gente está falando dessa questão dos primeiros aspectos da violência, né, a gente estava falando da questão das crianças, a gente falou de alguns dados, né, olha, abusar ou machucar de animais, né, essa história de ser difícil o limite. Ela pergunta quais seriam outros sinais e como proceder ao ver esse tipo de sinal. Olha, é muito comum a gente ver criança, por exemplo, que destrói brinquedo, por exemplo, né? Então, existem algumas situações que, no final, a criança vai destruir o brinquedo, mas existe todo um contexto diferente para cada situação dessa. Existe a criança, por exemplo, que ela é curiosa, né?
ela simplesmente arrebenta o brinquedo para ver como ele é por dentro, e depois que ela descobre, despreza o brinquedo, até porque ele não vai funcionar mais. Tem aquela criança que ela se irrita com o brinquedo porque ela não está sabendo fazer com que o brinquedo funcione, ou ela acha que o brinquedo deveria funcionar do jeito que ela quer, e ele está ali todo programado, né? Se ele é a corda, a pilha, controle remoto, alguma coisa, e ela quer que seja do jeito que ela acha que é. E aí ela tem uma reação de um comportamento extremamente violento, do tipo destruir o brinquedo, né? Ou seja, destruir o brinquedo porque o brinquedo simplesmente não funcionou como ela gostaria de funcionar. Então você vê que existem duas diferenças onde, no final, o brinquedo foi destruído. Um outro comportamento é exatamente o comportamento onde a criança, ela entende que ela está ali no ambiente familiar, né, no seio da família, para ela ser atendida em todos os seus desejos. E claro que nós, seres humanos, nós somos seres desejantes, nós queremos o mundo a nossos pés. A gente quer sempre que o mundo deseja que fosse o mundo como a gente acha que seria, né? A nossa visão de mundo. Então, o que acontece? Acontece que muitas das vezes os pais, eles devolvem essa frustração da criança, né? Quando elas querem aquilo que ela deseja, os pais devolvem com um carinho, por exemplo, ou um afeto, ou enfim, alguma demonstração que, na verdade, os pais estão cedendo, né, à criança aquele desejo. E é exatamente esse momento em que a criança passa a chantagear. Esse é um comportamento que pode ser normal, no sentido de que a criança quer uma conquista ali, mas os pais precisam entender que quando a criança usa de algum tipo de meios para conquistar, né, e ela tem uma reação desproporcional, né, àquele nível de frustração, né? Então a gente sempre vai falar o seguinte, assim, os pais precisam entender isso. As crianças têm dependendo da idade, elas têm uma dependência biológica. Elas estão sendo formadas, elas precisam de um semelhante ali para cuidar delas. E esse cuidado implica também num carinho e num amor. Há uma situação que os pais precisam entender. A criança não tem amor pelos pais ainda, não chegou. O que os pais precisam exigir das crianças e dos seus filhos é obediência e respeito. Então, isso aí você consegue manter uma situação de equilíbrio. E você não pode abrir mão a exigência do respeito e da obediência. Quando a criança fala que detesta, que odeia o pai e a mãe, isso é um comportamento que a gente sabe que ela está apenas explodindo ali naquela situação de frustração. É uma fase. É uma fase. Todas as vezes em que a criança quiser se impor através de comportamento violento, isso chama atenção. Ou seja, ela tem que saber lidar com frustrações. E essa frustração ela só vai aprender sabendo que existem dois princípios que são inalienáveis na família: obediência e respeito. A Marília, com uma outra questão, né? A gente percebe também que o número de integrantes das famílias tende a reduzir, as famílias estão muito menores. E muitas vezes essas crianças têm pouca convivência com outras crianças. Isso também pode ser um complicador na formação aí dessa personalidade básica? Pode, não seria assim um complicador maior, porque o complicador maior, sem dúvida alguma, é a relação dela com os pais, o ambiente familiar e o comportamento. O que a gente precisa entender é o comportamento dos pais. Não é só diretamente relacionado com a criança, né, com as reações comportamentais da criança, mas é o comportamento dos pais entre si, e que a criança assiste, que a criança presencia, né? E muitas das vezes o que acontece quando existe um conflito, até um conflito de uma certa violência entre os pais, entre o pai, o marido e a esposa, por exemplo, é o comportamento dos pais, ou do pai ou da mãe, de querer fazer com que a criança tome partido de uma situação dessa. Ou seja, a mãe ou o pai se vitimiza diante da criança e tenta fazer com que a criança fique do lado dela. Se a criança, na verdade, entender que existe um conflito e que ela está sendo chamada para tomar partido, né, para ficar do lado de alguém, esse alguém com quem ela vai ficar do lado,
ela vai passar a ter um sentimento muito negativo por parte do outro. E ela vai começar a interpretar situações outras que ela vai começar a achar que aquele outro, ou o pai ou a mãe, que ela decidiu por não ficar dentro daquele conflito, ela vai começar a ter umas reações de agressividade. Então, a questão é essa. O ambiente, é claro que um núcleo de família reduzido faz com que a criança fique muito mais na intimidade do casal e ela presencie comportamentos inadequados que muitas das vezes são chamadas essas crianças para tomarem partido de uma briga de casal. Ana Lúcia coloca uma questão que nós falávamos inclusive no intervalo, né? Dos momentos de separação em que o casal muitas vezes coloca o filho, né, como joguete aí no meio dessa briga, dessa separação. Que tipo de problemas isso pode gerar? Bom, é muito comum o que a gente conhece por alienação parental, né? Ou seja, a criança que fica sob a guarda, né, da mãe ou do pai, né? Então, aquele que está sendo responsável pela guarda da criança, e é uma guarda compartilhada, a criança passa o final de semana, alguma coisa nesse sentido, aquele que tem a guarda da criança começa a falar mal, né, do pai, por exemplo, ou o pai fica falando mal da mãe para a criança, né, que a gente chama isso aí de alienação parental, né? Então, assim, o que acontece? A criança, ela começa, quando ela vai visitar, né, o pai ou a mãe, por exemplo, ele já vai com aquela ideia, né, que foi passada para ele, né? E é muito comum que os pais, né, separados, né, é mais comum inclusive entre as mulheres, né, as mães que ficam com os filhos, né, e principalmente quando é filho único, né, que a mãe ou o pai, mas principalmente a mãe, ela força, ela dá uma forçada de barra para ser amiga da filha, né, ou do filho, né? Ou seja, ela começa a deixar de lado o papel de mãe, né, em todos os aspectos, e ela se declara amiga do filho, né? E aí, claro, que ela quer ter uma relação de amizade, coisa que é impossível você ter uma relação de amizade com seu filho, né? Você é o pai, ele é o seu filho, você é a mãe, ele é a sua filha, e nada mais, né? E que seja uma relação da mais saudável possível, com muito afeto, amor e proteção, compreensão e respeito. E a autoridade sempre mantida, mas a amizade é sem chance, né? Sem chance. Então, esse comportamento que os pais separados começam a dizer, olha, agora nós somos amigas, isso jamais vai funcionar, né? Até porque se a criança, né, ou o filho, agora adolescente, se ele quiser romper com essa amizade, ele rompe, né? E aí o que acontece? Acontece que o pai ou a mãe que se julgava, né, se declarou, né, aquela amizade, né, vai falar, olha, eu falo para a minha filha, para o meu filho, que o único amigo dele sou eu. Imagina, claro que não. Claro, né? Pode dizer, o único pai, a única mãe sou eu. Você não é substituído. Agora, amigo, jamais, né? Então, esse comportamento, né, de permissividade, de contato com o filho, olha, agora você vai contar tudo para mim, aí a mãe fica... E termina a mãe pior ainda que o pai ou a mãe conta coisa para a criança que não deveria contar, né? E exige da criança que ela não guarde segredo. Óbvio que a criança tem que guardar segredo, o filho tem que guardar segredo naquilo que ele acha que é uma coisa extremamente pessoal, e não é porque ser pai ou mãe que vai contar. Então essa questão da alienação parental é extremamente danosa para o relacionamento dos pais, e é claro que a criança ela cresce achando que o pai é um monstro porque a mãe falou isso, ou que a mãe é uma monstra que o pai falou isso. É um comportamento extremamente assim danoso, deletério para a formação cognitiva, comportamental dessa criança. E infelizmente a gente acaba vendo cada vez mais isso na nossa rotina da sociedade, né? E depois, passado aí o período de rompimento, separação, em que os ânimos se acalmam, o estrago na criança já está feito. Olha, você sabe que em algumas décadas bem atrás, por exemplo,
na década de 50, 60, por exemplo, existia uma máxima dentro da família, né, que dizia o seguinte, né, você cria e você educa seu filho para quando ele sair não precisar voltar. Ou seja, case bem, seja responsável, tenha a sua família, né, mas não volte, né, porque se voltar, fracassou. Né? Essa era a ideia que se tinha. Né? Então, se você observa, né, que essa questão de tem os casais que brigam, que têm comportamento violento dentro de casa e eles têm um argumento que é uma falácia, né, um argumento extremamente falso, né, do ponto de vista de se estruturar como uma verdade, é de que eles só não se separam por causa dos filhos. Quer dizer, o filho jamais vai unir casal. Né? Mas o filho seguramente, né, as crianças, os filhos vão sofrer muito com um relacionamento destrutivo entre os pais que ele presencia. Então, assim, a questão da separação é uma questão entre os dois, o marido e a mulher, que tem que ser resolvida entre os dois. Né? E a partir daí viver uma vida que seja possível ter um conciliamento entre o pai e a mãe, entre a criança, que não seja um bode expiatório para que ela tome partido de quem estava certo quando se decidiu a separação. A Camila, nesse caso, né, a gente falou da questão da faixa da idade, onde se consolida essa questão dos limites, etc. Passada essa fase, né, isso não foi bem consolidado. Quais são os caminhos? Existe tratamento? Como proceder? Olha, nós temos como exemplo da falta de desenvolvimento dessa região do cérebro que nós falamos inicialmente, que é o giro pré-frontal, essa região aqui na frente, que trabalha, né, monitorando a realidade, né, e agindo como um filtro, né, um freio nos impulsos, né, baseado em cultura, em formação social. Então, nós temos exemplos de doenças, né, onde essas doenças denunciam pelo comportamento, né, inclusive verificação foram feitas através de ressonância do cérebro e confirmam isso. Né? Nós temos, por exemplo, o autismo, nós temos a esquizofrenia e nós temos o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Né? Então, são 3 exemplos. Existem outros comportamentos, sintomas psicóticos, né? Algumas situações que não se desenvolvem, se desenvolvem mais tardiamente. Mas essas situações que são típicas, né, de serem diagnosticadas precocemente, né, assim, na adolescência, ou mesmo bem antes da adolescência, na primeira infância, por exemplo, você observa que essas doenças que têm uma alteração comportamental e um conflito de convivência social muito intenso, né, que é o autismo, dependendo do seu grau, né, de autismo, que tem essa alteração de comportamento e de falta de empatia, né, não identificar emoções nas outras pessoas, não prever reações emocionais das outras pessoas, né? Então você tem o autismo, você tem o TDAH e você tem a esquizofrenia. Então são doenças que surgiram, né, ao longo do tempo, da idade da criança, no desenvolvimento, por falta exatamente de alterações neurobiológicas, né, células que deveriam ter migrado e terem... A gente tem uma fase, é interessante falar isso aqui, nós temos uma fase do desenvolvimento cerebral que a gente chama de poda neuronal, né? Então, assim, são neurônios que começam a esparramar pelo cérebro e eles têm que ter um limite de contato com outros neurônios, né? Então, esse limite, né, são proteínas que são sintetizadas por informações genéticas e elas são podadas, né? Porque tem neurônios que não podem se comunicar com outros neurônios de outras regiões e a tendência é que esses neurônios sejam muito ramificados. E é na adolescência, né, próximo a chegar já na maioridade, em que há a última poda, né? O último corte, né, desses ramos de neurônio. É a partir daí que você tem situações, quando essa poda não acontece, que você tem distúrbio de comportamento e de conduta. Perfeito.
Rodrigo, também com uma questão interessante aí também, né? Existem doenças ou ações que na fase adulta podem tirar essa trava? Olha, quando se desenvolve na fase que eu falei, por exemplo, da adolescência ou na primeira infância, você não tem como reparar esse erro aí. Algumas situações você pode ter de uma terapêutica farmacológica, né, para você intervir no comportamento, quando esse comportamento é inadequado, quando é um comportamento que gera inclusive distúrbio de conduta, com comportamento autodestrutivo ou heterodestrutivo, você pode ter um arsenal de medidas terapêuticas que passa por psicoterapia e medicação. Mas quando se desenvolve nessa idade de primeira infância e depois até na adolescência, esse dano ele é irrecuperável. Uhum. Mas às vezes a gente vê isso, né? Fase adulta gerar algum dano, né? Um incidente, uma ação, e o Renato aqui colocando, né? Quando a gente tem essas doenças degenerativas, né, da melhor idade, muitas vezes elas também quebram essas travas. Isso, na verdade, assim, você já tem então um cérebro formado, um cérebro adulto, um cérebro maduro, mas por alguma situação ele sofreu algum tipo de injúria. Então, por exemplo, um traumatismo craniano grave, né, principalmente nessa região frontal, né, com destruição da massa cerebral. Então, todo aquele cérebro que funcionava, vamos dizer assim, socialmente era um cérebro adequado, ele passa a ter, se a pessoa sobreviver, ele passa a ter um comportamento extremamente inadequado, né? Porque houve essa quebra, né, desse monitoramento de realidade comportamental. Como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, como as demências, por exemplo, né? Idosos que sofreram um acidente vascular cerebral e depois de algum tempo eles alteram muito o comportamento, ficam pessoas desinibidas, pessoas com hábitos que ela própria condenava nas outras pessoas. Então você tem também essa quebra dentro de um cérebro anteriormente sadio e que ele foi vítima de uma injúria e a partir daí gerou um comportamento inadequado. Perfeito. No caso, né, as famílias que observaram alguns daqueles sintomas que nós falávamos durante o programa, né, tem alguma observação nesse sentido, como proceder? É claro que existem comportamentos que são muito mais inadequados do ponto de vista social, né? São pessoas que ficam desinibidas, por exemplo, né? Diante de visitas, por exemplo, e tal. Então, essa é uma situação que é constrangedora até. Uma outra situação é quando o comportamento daquela pessoa que sofreu algum tipo de dano cerebral gera uma insegurança, né, e um risco de um comportamento violento, inclusive de violência a ponto de gerar um homicídio, por exemplo, né? Então, o cuidado, na verdade, primeiro que a família tem que entender que aquele comportamento pode estar sendo justificado pelaquela injúria cerebral. Mas a outra é ela entender que há necessidade de um tratamento. E muitas das vezes a gente sabe que o paciente que não tem mais condição de decidir por si só se ele quer tratar ou não, fica a depender da família. A família aceita ou não o tratamento. E muitas das vezes a família não aceita. Ela acha que a medicação, ela questiona muito sobre o uso de medicação, se aquela pessoa vai ficar muito sonolenta e tal. Mas ela também quer uma alternativa para que aquela pessoa não tenha aquele comportamento de agressividade, porque ela agride, ela bate. Então, assim, é uma situação que você tem que ter uma conversa muito clara e óbvio que o responsável pelo paciente, ele vai tomar a decisão, né? A decisão não é só em cima do comportamento dele, do paciente, do doente, mas é a segurança das outras pessoas que lidam com ela. Doutor, eu quero agradecer, como sempre, a participação, a presença aqui conosco, né? Eu espero que a gente tenha uma rotina cada vez mais de observação desses casos, que os pais entendam a importância do não na rotina da formação e do caráter das crianças, e fica sempre o espaço disponível para a gente interagir com a comunidade e levar essas informações. Eu acho que esse assunto é um assunto de comportamento, e principalmente comportamento de inadequação social,
de alteração de conduta, um relacionamento onde a criança ou mesmo o adulto, o adolescente apresenta risco, né, de uma convivência saudável, né, com as outras pessoas e principalmente o ambiente familiar, né? Se uma criança tem uns pais violentos, esses pais, quando eram crianças, eles passaram a ter um comportamento assim, não é de agora, assim, eles não passaram a ter esse comportamento inadequado, né? E foram gerados dentro de uma situação. Estão gerando também esse comportamento, mantendo esse tipo de ambiente extremamente hostil para o desenvolvimento neurosocial dessa criança. Então, acredito que a responsabilidade de todos nós não é só a questão do zelo, né, e de cuidar das crianças, mas é de observar e aceitar quando essas crianças apresentam um comportamento inadequado e que precisa ser investigado. Obrigado pela participação conosco aqui, doutor. Obrigado e até um outro assunto que a gente possa estar aqui novamente conversando com todos vocês. E o programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos, como sempre, logo após Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista.